Pense num mundo sendo transformado, sabe? Pela fumaça e pelo ferro. Essa era a Inglaterra do século XVIII, o coração da Revolução Industrial. Um lugar onde o progresso cobrava um preço muito alto, e quem pagava a conta, na verdade, eram as crianças. É exatamente nesse cenário, um cenário de chaminés e sombras, que nasce uma ideia. Uma ideia que viria a ser revolucionária. Uma ideia que ia cruzar o Atlântico, se reinventar por aqui e, no fim das contas, moldar a fé de milhões de pessoas no Brasil. Essa é a história de como a simples necessidade de educar meninos de rua, numa cidade industrial da Inglaterra, deu origem à escola dominical que conhecemos. Bom, nossa história começa em Gloucester, uma cidade inglesa, por volta do ano de 1780. O ar ali era pesado, sabe? Com aquele cheiro de carvão queimando e o som das máquinas, um barulho que não parava nunca, ditava o ritmo da vida. Para as crianças não existia tempo para ser criança. Com 6, 7 anos de idade, elas já estavam lá nas fábricas de alfinetes, nas tecelagens, cumprindo jornadas que a gente hoje chamaria de desumanas. Sem nenhuma lei para protegê-las, a infância era um luxo que elas simplesmente não tinham. A semana era um ciclo de pura exploração. De segunda a sábado eram 14 horas de trabalho. Isso deixava corpos e almas completamente exaustos. E o domingo? O domingo era um dia perigoso. Era um dia de liberdade, sim, mas uma liberdade sem propósito nenhum. Sem escolas, com os pais tão esgotados quanto elas, as ruas acabavam se tornando o único refúgio. E era um refúgio que ensinava a linguagem da violência, dos pequenos crimes, do vandalismo. A cidade de Gloucester assistia, meio que de mãos atadas, uma geração inteira se perder antes mesmo de ter a chance de florescer. Mas aí, no meio desse caos todo, um homem olhava para aquela situação e via algo além da desordem. Ele via um padrão, um ciclo vicioso onde a miséria de hoje se transformaria inevitavelmente no crime de amanhã. Ele entendeu que, para salvar o futuro, era preciso agir no presente. E ele decidiu que não ia ficar só olhando, de braços cruzados. O nome desse homem era Robert Hicks. Ele era um homem de fé anglicana, jornalista e dono do Gloucester Journal. A profissão dele o levou para os lugares mais sombrios da cidade, as prisões. E foi ali, conversando com os detentos, que ele percebeu uma verdade que o assustou. Muitos deles não sabiam nem ler nem escrever. E a jornada deles para o crime tinha começado justamente na infância, numa infância ociosa. Aquilo foi um choque de realidade. Hicks entendeu que só a caridade não era suficiente. Era preciso atacar a raiz do problema. E a raiz era a falta de educação. A solução que o Hicks encontrou foi brilhante, de tão simples. A intenção dele não era criar um seminário de jeito nenhum, era criar uma escola. O objetivo principal era ensinar a ler e escrever. E qual era o livro mais acessível e respeitado daquela época? A Bíblia. Então, ela se tornou a cartilha. Mas o currículo ia além. As crianças aprendiam matemática básica, história e algo que era totalmente revolucionário para a época: noções de higiene, lavar o rosto, pentear os cabelos. Hicks queria formar cidadãos, não apenas convertidos. E tudo começou em julho de 1780. Não foi numa grande instituição, não. Foi na cozinha de uma senhora chamada Meredith. O Hicks pagava a ela $1 por domingo para que ela ensinasse os meninos da vizinhança. Tenta imaginar a cena. Crianças com os rostos sujos de fuligem, talvez segurando um livro pela primeira vez na vida, aprendendo as letras, tudo isso em meio ao cheiro de pão assando. Um começo tão humilde, tão pequeno, que ninguém poderia prever a revolução que estava para acontecer. Mas, claro, toda a ideia revolucionária encontra resistência. E com a de Hicks não foi diferente. A oposição veio de onde menos se esperava, da própria igreja. Isso é profanar o dia do Senhor, gritavam os clérigos mais conservadores. Eles diziam que ensinar coisas seculares como a escrita no domingo era um sacrilégio. O arcebispo de Canterbury chegou a dizer que as escolas eram uma ameaça à ordem. Nos jornais concorrentes, Hicks era ridicularizado. Era chamado de Bob Wild Goose, que é algo como Bob Ganso Selvagem, e os alunos dele eram o regimento de esfarrapados de Hicks. Só que a zombaria não apagou a chama. Hicks usou a arma mais poderosa que ele tinha, o seu jornal. Durante 3 anos, ele ficou quieto, só observando, coletando dados, e então começou a publicar os resultados. As histórias de transformação eram impossíveis de negar. A ideia se espalhou como fogo em palha seca. Aquilo que começou numa cozinha, em 50 anos se tornou um fenômeno nacional. Em 1831, 1.250.000 crianças, ou seja, 1/4 da população jovem da Grã-Bretanha, estavam aprendendo a ler e a escrever todos os domingos.
O tal bando de esfarrapados tinha se tornado um exército de estudantes. E aqui está o legado mais profundo do Huygens, um legado que vai muito além da religião. Antes dele, a educação era um privilégio só da elite. As escolas dominicais criaram a primeira estrutura de ensino em massa da história da Inglaterra. Elas provaram que era possível, e mais, que era necessário educar toda a população. O sucesso foi tão grande, tão avassalador, que o governo, décadas depois, foi praticamente forçado a criar o sistema de escolas públicas usando o modelo que o Huygens tinha inventado do zero. Agora, a nossa história sobe a bordo de um navio. A semente que foi plantada lá nas ruas cinzentas de Gloucester atravessa o oceano e encontra um novo solo, um solo tropical, fértil. Mas, ao ser plantada aqui no Brasil, essa semente daria um fruto com um sabor um pouco diferente. A ideia seria a mesma, mas o propósito seria completamente novo. O ano agora é 1855, dia 19 de agosto, para ser exato. No Brasil, a gente ainda vivia sob um império e a religião oficial era católica. Ser protestante naquela época era um ato de coragem. É nesse cenário que desembarcam um casal de missionários escoceses, Robert e Sarah Kelly. Eles já tinham enfrentado perseguição religiosa na Ilha da Madeira e chegaram ao Brasil com uma missão bem clara: plantar a fé evangélica. E a ferramenta que eles escolheram para isso foi a mesma de Robert Huygens, a escola dominical. O palco para esse momento histórico não foi uma grande catedral, mas a sala de estar da Casa dos Calley, lá na charmosa Imperial Petrópolis, que era o refúgio de verão da corte de Dom Pedro II. Longe dos olhares mais atentos da Igreja Católica, um pequeno grupo se reuniu. Um começo tão discreto quanto o de Gloucester, mas igualmente cheio de potencial. E quem eram os alunos? Apenas 5 crianças. A gente não sabe o nome delas, mas dá para imaginar seus rostos curiosos, ouvindo histórias da Bíblia, num português com sotaque escocês bem forte. Aquelas 5 crianças não faziam ideia, mas elas eram a vanguarda de um movimento que, um século depois, alcançaria milhões de pessoas em todo o Brasil. E é aqui que acontece a grande virada, a grande transformação da ideia. Na Inglaterra, a escola dominical nasceu para resolver um problema social, o analfabetismo e a delinquência. No Brasil, o desafio era outro. Num país onde a Bíblia era um livro praticamente desconhecido do povo, mantido em latim e restrito ao clero, a escola dominical se tornou a principal ferramenta para apresentar as escrituras diretamente às pessoas. A prioridade não era mais alfabetizar, mas sim evangelizar. Agora a gente dá um salto no tempo, lá para o início do século XX. O Brasil já é uma república e um novo movimento religioso chega com tudo no país. O pentecostalismo, com a fundação da Assembleia de Deus em 1911. Para essa nova igreja que crescia num ritmo impressionante, a escola dominical não seria só mais uma atividade. Ela seria a espinha dorsal da sua estrutura, a fábrica que produziria seus membros, seus líderes e seus pastores. Essa evolução foi um processo de construção muito inteligente, motivado pela pura necessidade. Tudo começou de forma bem simples, com reuniões nas casas. Com o crescimento acelerado, veio um desafio: como capacitar líderes. Foi aí que nasceram as escolas bíblicas de obreiros. Mas logo apareceu outro problema: como manter a unidade da doutrina num país tão gigantesco? A solução foi a criação das revistas de lições bíblicas. Para dar conta de imprimir tudo isso, foi preciso fundar uma editora própria, a CPAD. E, por fim, veio o ápice pedagógico, a criação de um currículo graduado, com material específico para cada idade. Essa frase resume perfeitamente a genialidade da estratégia. Pense no Brasil do início do século XX, um país sem internet, com estradas péssimas e a maior parte da população vivendo no campo. Como é que se garantia que um novo convertido, lá no interior da Amazônia, aprendesse a mesma coisa que um membro da igreja na capital, no Rio de Janeiro? A resposta foi a revista. Uma tecnologia simples, o papel impresso, que se tornou a garantia da coesão teológica num país de dimensões continentais. Por isso, é fundamental entender que essa estrutura toda, que parece complexa, não foi criada por acaso. Foi uma resposta direta ao desafio que um crescimento explosivo impôs. Para que a identidade da igreja não se perdesse no meio da expansão, a sistematização do ensino se tornou a ferramenta indispensável para manter a unidade. E assim, chegando ao final dessa jornada, a gente consegue ver o percurso completo de uma ideia. Uma ideia que nasceu como um pequeno barco salva-vidas num mar de miséria social e que se tornou um verdadeiro transatlântico, navegando pelos continentes e transportando conhecimento para milhões e milhões de pessoas.
Pense bem nisso. O que começou com um homem, algumas moedas para pagar uma professora e um punhado de meninos de rua, hoje é uma instituição global. Da cozinha da senhora Meredith para salas de aula em todos os continentes. Da alfabetização básica para um sistema de ensino teológico que alcança dezenas de milhões de pessoas todo santo domingo. É, sem dúvida, uma das maiores histórias de sucesso educacional da história. E essa importância toda não passou despercebida pelos grandes nomes da época, não. John Wesley, o fundador do metodismo, uma das figuras mais influentes do cristianismo no século XVIII, viu o que muitos clérigos não conseguiam enxergar. Ele visitou as escolas, viu a transformação nos olhos daquelas crianças e declarou, com a autoridade de quem liderava um dos maiores avivamentos da história, que aquelas escolas eram as instituições mais nobres de toda a Europa. Essa história de mais de 200 anos nos deixa com uma pergunta fundamental para os nossos dias. Hoje, a gente vive na era da informação. O conhecimento bíblico está a um clique de distância, em vídeos, artigos, redes sociais. Mas será que informação é a mesma coisa que formação? A história da escola dominical nos ensina que ela sempre surgiu para suprir uma necessidade real. A necessidade de ordem em meio ao caos, de conhecimento em meio à ignorância, de comunidade em meio ao isolamento. Olhando para o nosso mundo tão cheio de informações e, ao mesmo tempo, tão carente de sabedoria, talvez a maior necessidade de hoje seja exatamente a mesma que Robert Hikes enxergou lá atrás, nas ruas de Gloucester.